Você sabia que a morte de um político, vendida como um assassinato político, foi o estopim para derrubar um presidente eleito e anular uma eleição? Essa é a história por trás da Revolução de 1930, um dos momentos mais decisivos do Brasil. Hoje, vamos desvendar a verdade sobre a morte de João Pessoa e como ela foi usada para dar um golpe de Estado. A eleição presidencial de 1930 foi uma das mais disputadas da Primeira República. De um lado, tínhamos Júlio Prestes, paulista, apoiado pelo presidente Washington Luiz. Do outro, Getúlio Vargas, gaúcho, liderando a Aliança Liberal, uma união de estados descontentes com o domínio de São Paulo e Minas Gerais. A chapa de Getúlio tinha como vice o paraibano João Pessoa. Como era comum na época, a eleição foi marcada por acusações de fraude de ambos os lados. No final, Júlio Prestes venceu com mais de 1 milhão de votos, contra 700 mil de Getúlio. A Aliança Liberal não aceitou o resultado e começou a conspirar para tomar o poder à força. Mas eles precisavam de um motivo forte, algo que chocasse o país e justificasse uma revolução. E esse motivo veio no dia 26 de julho de 1930. João Pessoa, que havia retornado à Paraíba após a derrota eleitoral, foi assassinado a tiros numa confeitaria em Recife. A notícia explodiu como uma bomba. A Aliança Liberal imediatamente culpou o governo federal, dizendo que o presidente Washington Luiz era o mandante do crime. A morte de João Pessoa foi transformada no martírio de um herói que lutava contra a opressão. Mas será que foi isso mesmo? A morte dele foi realmente um crime político? A verdade é bem mais complexa e pessoal. O assassino foi um homem chamado João Dantas, um advogado e jornalista que era um ferrenho opositor político de João Pessoa na Paraíba. A rivalidade entre eles era antiga e muito intensa. Dantas acusava João Pessoa de perseguição política e de usar a força policial para intimidar adversários. Mas o que levou a situação a um ponto sem retorno foi algo muito pessoal. Durante o governo de João Pessoa na Paraíba, a polícia invadiu o escritório de advocacia de João Dantas. O pretexto era procurar armas e documentos que provassem uma conspiração contra o governo. Só que, durante essa invasão, a polícia encontrou e apreendeu cartas de amor trocadas entre João Dantas e a poetisa Anaíde Beiris. Essas cartas íntimas foram publicadas no Jornal Oficial do Governo, A União, por ordem de aliados de João Pessoa. A intenção era clara: desmoralizar e humilhar João Dantas publicamente. Imagine a cena, sua correspondência mais íntima e pessoal exposta para todo o Estado ler. Foi uma humilhação devastadora. A honra de Dantas e a reputação de Anaíde foram destruídas. Para piorar, pouco tempo depois, o irmão de João Dantas, Joaquim Dantas, foi preso sob acusações de conspiração, o que a família Dantas via como mais um ato de perseguição direta de João Pessoa. Com a honra ferida e a família perseguida, João Dantas sentiu que não tinha outra saída. Ele jurou vingança. Em junho de 1930, João Pessoa ordenou a prisão do irmão de João Dantas, chamado Joaquim. Joaquim Duarte Dantas era meu tio, era irmão do João Dantas e morava no Rio de Janeiro e veio a Paraíba apenas para visitar a família. Aí ele foi preso pela polícia da Paraíba e ficou incomunicável. Inclusive disse que ficou sem roupa. Pois bem, aí Joaquim foi preso. Os advogados amigos nossos impetraram o habeas corpus. Aí sabe o que a polícia fez? Ficou tirando Joaquim. Então não se encontrava ninguém para soltar, porque ele era, inclusive, Zé Américo, um dos lugares que ele foi lá. O lugar onde o Zé Américo estava, eu estou ficando já, não estou lembrado do nome. Porque o Zé Américo veio com a polícia para cercar a princesa, né? E ficou em Piancó. Aí, quando ele viu, chegou Joaquim Dantas lá preso. Pois bem, quando o João Dantas soube, aí passou um telegrama a João Pessoa ameaçando de matá-lo. Disse que matava, que ele tinha vida e era responsável pela vida do irmão dele. E se o irmão dele morresse, ele matava. Aí João Pessoa
publicou na União dizendo que estava muito habituado às bravuras telegráficas. Quer dizer, insinuando que ele tinha coragem pelo telégrafo. Quer dizer, ele subestimou. No dia do crime, ele encontrou João Pessoa em Recife e, após uma breve discussão, atirou várias vezes. Foi um crime passional, uma vingança pessoal nascida de uma humilhação pública e perseguição política local, e não um complô arquitetado por adversários. O próprio assassino, ao ser preso, declarou que agiu para lavar sua honra. Mas a Aliança Liberal viu nesse crime a oportunidade de ouro que esperava. Eles ignoraram completamente o motivo pessoal e construíram uma narrativa poderosa. O corpo de João Pessoa foi colocado em um navio e iniciou uma longa e dramática viagem do Recife até o Rio de Janeiro. Em cada porto onde o navio parava, Salvador, Vitória, eram organizadas cerimônias grandiosas. O caixão era levado em procissão pelas ruas, com discursos inflamados que acusavam o governo federal pelo assassinato político. Essa jornada fúnebre foi uma obra-prima de propaganda. A comoção popular foi crescendo a cada parada. Jornais ligados à Aliança Liberal publicavam manchetes sensacionalistas, transformando João Pessoa em um mártir da nação. Repare que o cadáver de João Pessoa foi empacotado num caixão e saía daqui até o Rio de Janeiro, de porto em porto, descendo e fazendo comício, e do meio para o fim já formava tropa e não sei o quê, para reacender o movimento da Aliança Liberal, tá certo? Em 30. A população, já insatisfeita com a crise econômica de 1929 e o domínio político de São Paulo, foi convencida de que o governo de Washington Luiz era tirânico e assassino. A propaganda da Aliança Liberal se concentrava em algumas acusações principais contra o Partido Republicano Paulista e seus líderes. Eles eram acusados de fraudar as eleições para manter o poder, de ignorar os interesses de outros estados, de serem os culpados pela crise econômica e, agora, de serem assassinos. Essa narrativa colou. A mentira sobre a morte de João Pessoa se tornou a verdade para a maioria da população. Com o país em chamas, o clima era perfeito para o golpe. No dia 3 de outubro de 1930, menos de 3 meses após o assassinato, a Revolução começou. Tropas lideradas por Getúlio Vargas no Sul e por outros líderes da Aliança no Nordeste marcharam em direção ao Rio de Janeiro. Washington Luiz tentou resistir, mas estava politicamente isolado. O exército, que deveria defender o governo, estava dividido. Vendo que a guerra civil era iminente e que o presidente não conseguiria se manter, os próprios generais do Rio de Janeiro decidiram agir. No dia 24 de outubro, uma junta militar depôs Washington Luiz, o prendeu e formou um governo provisório. A ideia inicial de alguns militares era garantir a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, mas a pressão dos revolucionários era muito forte. No dia 3 de novembro de 1930, a junta militar entregou o poder a Getúlio Vargas, o candidato derrotado nas urnas. E assim, um assassinato por motivos pessoais, habilmente transformado em um crime político, serviu de pretexto para um golpe de Estado. Um governo eleito foi derrubado, uma eleição foi anulada e o Brasil entrou em uma nova era, a Era Vargas, que duraria 15 anos e mudaria o país para sempre. A história nos mostra como uma narrativa bem construída pode ser mais poderosa que a própria verdade. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer os bastidores da nossa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Até mais!